de iniciarmos o segundo capítulo, versos 1 a 10, com o conhecido Cântico de Ana. Nós já vimos a aflição dessa mulher que não tinha filhos, nós acompanhamos a oração e o voto que ela fez, as muitas humilhações que passou Ana diante de Penina, sua rival, e até diante do pastor da igreja, né? O sacerdote Eli, que achando que ao orar ela estava bêbada, ela acaba sendo mais uma vez acusada de algo que ela não tinha feito. E esta mulher inocente vai até a presença do Senhor e ela faz um voto: se o Senhor me der um varão, daqui a 1 ano eu estarei aqui para entregá-lo em tuas mãos. Ela faz isso, ela pede para desmamá-lo, chega aos 3 anos e ela apresenta o seu filho Samuel, que é resposta de oração do Senhor, a conotação do seu nome, e apresenta a Eli, o pastor, o sacerdote que havia dito que a mulher estava bêbada. E ele se alegra muito naquela notícia, e ela também. E a demonstração de alegria de Ana é justamente com um cântico, um louvor profético. Sim, porque Deus usa as mulheres também, e naquele período profético em que a revelação estava sendo dada, Deus usou Débora, por exemplo, para ser profetisa, Deus usou Ana para trazer um cântico profético. E para estabelecer aqui a distinção, elas não eram pregadoras da palavra. As profecias estáticas eram revelações pontuais de Deus. Deus usava alguns profetas em determinadas situações, mas eles não cuidavam do culto, eles não instruíam o povo de Deus, eles não aconselhavam o povo de Deus, porque esse era um trabalho dos sacerdotes. E apesar de haver profetisas, nunca existiram sacerdotisas, porque o sacerdócio, o governo, a disciplina sempre foi um trabalho resguardado a homens vocacionados. Isso porque na ordem da criação Deus estabeleceu que a autoridade é masculina. O próprio Deus, ele se identifica como homem e Cristo é o Filho do homem. O Senhor não dará autoridade de homem a mais ninguém. E isso ele estabelece por meio dos sacerdotes, que vêm a ser posteriormente os presbíteros, pastores e diáconos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dito isso, nós vamos ler os versos 1 a 10, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre o cântico de Ana. Verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril deu à luz a 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor, ou do Senhor, são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos aprender esta manhã, Senhor Deus, a sermos gratos
como Ana foi grata pelas tuas bênçãos. E a poder declarar, Senhor Deus, as promessas do Senhor que alimentam a esperança para o futuro. Mas tudo isso é muito difícil para nós, Senhor, que somos por natureza ingratos, injustos, que achamos muitas vezes, em diversas situações, que o que nós recebemos é fruto do nosso próprio trabalho e não do trabalho do Senhor. Por isso nós nos dirigimos a Ti em primeiro lugar para que o Senhor quebre o nosso coração esta manhã, para que o Senhor exalte o Teu nome, não o nosso, para que toda altivez humana seja humilhada e todo o poder do Senhor seja exaltado. Faz tudo isso, Senhor Deus, por meio da pregação. Ensina-nos, corrige-nos, edifica a Tua igreja, salva o Teu povo. Me usa, Senhor Deus, para tudo isso, como canal do Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido. É assim que nós te pedimos, em Cristo. Amém. Diz o ditado que por trás de cada homem, de cada grande homem, há uma grande mulher. Eu diria que por trás de cada homem há uma grande mulher de oração. Por trás de cada homem há uma grande mulher de oração. Se nós voltarmos na história, um célebre pastor da igreja dos primeiros séculos, Agostinho de Hipona, ele foi alvo das orações da sua mãe por 30 anos. Muito tempo, a sua mãe orou até que ele se convertesse. Para muita gente, a conversão de Agostinho era algo impossível. E no seu livro, As Confissões, que tornou-se até uma espécie de gênero literário, né? Não se existia antes dele esse tipo de literatura, confissões, e Agostinho inaugura isso. Ele declara toda a sua miséria anterior à sua conversão. Ele confessa diante do Senhor quem ele era. E ele dá graças a Deus pela sua mãe, que orou por muitos anos pela sua vida. Não somente ele, mas grandes homens como Abraham Lincoln. Lincoln disse que um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, Lincoln disse que era fruto das orações de sua mãe, que cada um dos seus feitos só foi possível porque por trás dele havia uma mãe que orava por aquele filho. E Deus exaltou aquele rapaz, sendo reconhecido até hoje como um grande governante. Então, se nós queremos ter filhos que se destacam, filhos que nos dão orgulho, filhos que realmente trazem consigo a marca de Cristo e trazem benefício para a nossa família, o primeiro trabalho que nós devemos ter por eles é a oração. Evidentemente não é o único, porque existem muitas outras coisas que nós precisamos fazer para a educação dos nossos filhos. Era marca da reforma a expressão orare et labutare, ou seja, ore e trabalhe. Uma coisa não substitui a outra, uma coisa não elimina a outra, elas são complementares. Eu preciso orar e entregar ao Senhor. Porque se eu saio de casa para trabalhar sem orar, eu estou dizendo que tudo depende de mim. Mas se eu saio de casa, ou se eu oro e não saio de casa, eu estou dizendo que a providência do Senhor não é válida. Então eu oro entregando a Deus como se tudo dependesse de Deus. E eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Os pais são assim. Nós oramos e dizemos: Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. Cuida dos nossos filhos. Mas todos os dias nós trabalhamos, nós militamos, nós protegemos os nossos filhos como se tudo dependesse de nós. Essa é a perspectiva correta. Depois de entregar ao Senhor, eu vou fazer tudo de acordo com a vontade dEle, mas me esforçando com os recursos que Ele me deu, para provar que eu realmente desejo o bem do meu filho. Porque se eu oro e faço o contrário da oração, eu estou me contradizendo. Se eu oro e não trabalho, eu estou me contradizendo. Se eu trabalho e não oro, eu estou dizendo que a força é toda minha. Aqui nós temos um exemplo de uma mulher que antes de ter filhos, orava pelo filho.
Olha como isso é possível. Porque quando ela foi orar, ela tinha tanta certeza que Deus ia dar um varão, que ela não pede uma criança, ela não pede um bebê. Ela diz: se o Senhor me der um varão homem. Porque o voto dela estava condicionado a isso. O voto de nazireado precisava ser cumprido por um homem. Queria servir na casa de Deus. Então ela pede: Senhor, dá-me um filho homem. Ela ora por um filho que nem existia ainda. As mulheres que não têm filhos ainda, que ainda têm sua madre cerrada, seja porque não casaram ainda, ou seja porque casando o Senhor ainda não lhes abençoou, devem orar como Ana. Orar pelo filho que ainda não existe, chamando a existência, não como Deus chama, mas lembrando do poder do Senhor. Não sucumbam à desesperança. Não se apeguem à situação desmerecendo as promessas, mas orem como que já estivesse vendo este filho. Quando tu me deres, Senhor Deus, quando o Senhor agir, eu vou voltar aqui e vou agradecer. É difícil agradecer. É até mais fácil pedir, mas é difícil agradecer. Lucas capítulo 17 nos traz uma história de 10 homens leprosos que vieram ao Senhor para pedir a cura, que vieram pedindo a Deus a cura. Todos foram curados, só um voltou. Qual é a pergunta que o Senhor faz? Onde estão os outros 9? Ana pediu uma vez só ao Senhor, o Senhor lhe atendeu. Ela volta para agradecer. E o interessante é que ela volta para agradecer não somente com uma oração, mas com um cântico. E é exatamente isso, é uma oração que é uma canção. Porque os salmos são assim. Os salmos são orações e os salmos são canções. E o salmo é um texto. Então nós lemos os salmos, nós cantamos os salmos, nós oramos os salmos. Especialmente frequente nos comentários do período dos puritanos, a explicação do salmo e no final um encorajamento para que aquele leitor cante o salmo. Interessante isso. Nós não vemos nos comentaristas da nossa época que, via de regra, deixaram esta perspectiva do salmo de lado. Eles até exaltam o salmo como um texto bíblico, como uma referência àquele Deus bondoso. Eles até falam, de fato, que os salmos devem ser orações, mas quase nenhum comentarista da nossa época, para ser justo, eu não me lembro de um que faça, mas para não generalizar sem ter certeza, eu não me lembro de nenhum que incentive o cântico. Você lê os puritanos, eles no final dizem: agora cantem o salmo. Vocês oraram o salmo, vocês meditaram no salmo, cantem o salmo. Ana, ela agradece cantando. Ela agradece louvando a Deus. João Calvino tinha tanto apreço pelo livro dos Salmos, que ele disse o seguinte: toda a Bíblia é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas os Salmos, o livro dos Salmos é a palavra do homem. Aí você chega e se assusta, né? Palavra do homem quer dizer que não é escritura, não é isso que ele quer dizer. Os Salmos, o livro dos Salmos é palavra do homem, mas é a palavra do homem a Deus. Só que a palavra do homem a Deus é dada por Deus mesmo, ou seja, é inspirada por Deus, o que é, de fato, palavra de Deus. Você entende o que ele quis dizer? A Escritura geralmente é a palavra de Deus diretamente para o homem, nas suas histórias, nas suas cartas, nos seus livros históricos. Mas o Salmo não, é a palavra do homem
se derramando diante de Deus. Só que a palavra do homem derramada diante de Deus foi inspirada pelo próprio Deus, ou seja, é palavra de Deus. São palavras que saem dos lábios de um homem inspirado por Deus, mas são suas emoções, suas aflições, os seus sentimentos derramados em Cristo. É exatamente isso. E é por isso que, mais uma vez, citando João Calvino, ele diz: o livro dos Salmos, a anatomia de todas as partes da alma. Você quer conhecer a alma de um ser humano? Leia o livro dos Salmos. Cante o livro dos Salmos. Ore o livro dos Salmos. São cânticos, orações e um texto para ser lido. Então, nesse momento, quando Ana percebe que Deus deu tudo aquilo que ela pediu, Deus deu um filho, o filho foi desmamado e agora está ali diante do sacerdote Eli, um homem que havia pensado que ela estava bêbada, para entregar àquele homem os caminhos do seu filho. Porque entregando a ele, ela estava entregando ao próprio Cristo. Consumou-se ali o seu voto. Ela disse: eu não tenho como fazer algo diferente do que agradecer. Mas até a gratidão dela é interessante, porque a gratidão dela não é misturada, é gratidão pura. A gratidão dela não é falando um pouquinho do doador e muito do presente dado pelo doador, mas é somente uma exaltação a Deus. O texto começa dizendo o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. É comum, é muito frequente que nós pais, quando vamos falar de uma bênção de Deus por conta dos nossos filhos, ou de algo que Deus fez por meio dos nossos filhos, ou até o fato de termos filhos, nós comecemos exaltando o nome de Deus e terminemos exaltando o nome do nosso filho. É muito comum. Querendo exaltar a Deus, nós comecemos por Deus e terminamos dizendo os feitos dos nossos filhos, como eles são inteligentes, como eles se destacam, né? Como eles têm brincadeiras que são especiais, como eles fazem coisas que nenhuma outra criança da idade faz. E aí acabamos dando glória à criatura ao invés de dar glória ao Criador. Muito cuidado. Os nossos filhos não merecem glória, porque são seres humanos como nós somos. Eles merecem respeito, eles merecem boa educação, mas não merecem a glória que é de Deus. Em momento nenhum, você não vê o nome de Samuel aqui praticamente, não é citado. É sempre o nome de Deus. E aí ela diz assim: não há santo como o Senhor, verso 2, porque não há outro fora de ti, não há outro além de ti, só existe o Senhor. Matthew Henry diz assim: porque podem existir outros Samuéis, podem existir outros como os nossos filhos, mas não existe um como Jeová. Podem existir muitas crianças sábias, inteligentes, especiais, mas não existe um como Jeová. Cuidado, pai e mãe. Nós precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos. Eles são criaturas iguais às outras. A gente acha que nosso filho é especialíssimo, é diferentíssimo. Ele não é uma criança normal. É normal. É claro, Deus dá uma habilidade diferente a um, outra habilidade diferente a outro, mas é normal. Só Jeová é único. E por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque senão a gente passa a dar mais ênfase ao presente do que ao doador do presente. Nós passamos mais a dar ênfase à criatura no lugar do Criador.
Ana não se lembra do nome de Samuel nesse momento. E olha que ela botou o nome de Samuel para nunca se lembrar e se esquecer do que havia acontecido. Mas agora é a hora de exaltar o Senhor. A maneira como ela exalta, né? A estrutura como ela coloca cada verso é algo fantástico. Se você observar na sua Bíblia, do versos 1 e 2 é uma exaltação, uma espécie de doxologia. Ela está elevando o nome de Deus acima de todas as coisas. O verso 3, ela traz uma advertência. Cuidado, não sejam altivos. Cuidado com a soberba. Porque tudo que eu recebi foi por graça do Senhor. Do verso 4 ao verso 8, ela apresenta o modo como Deus age. Deus abate uns e exalta outros. Ela dá exemplos de como o Senhor faz isso. E aí nos versos 9 e 10, ela apresenta a glória do ungido. Isso porque no final das contas o personagem principal do texto de Ana não é Ana. O personagem principal do texto da história de Ana não é nem Samuel. O personagem principal é Cristo. Isso não está revelado só porque no final do texto tem a palavra no verso 10, ungido. Também, mas não só por isso. Algumas palavras elas começam a se repetir no texto para demonstrar quem é o tema principal. Observe. No verso 1 diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Eu exulto, Deus está exaltado. O meu trabalho é exaltar. E Deus passivamente é exaltado. Agora, se você olhar comigo, verso 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ele é exaltado, exultado por Ana. Ele permanece exaltado. Mas este que está exaltado no verso 1 é o que exaltará. A Ana? Não. A Samuel? Não. A Davi. Verdade. Porque lá no período do livro em que vai se tratar de Davi, Davi é exaltado. A palavra que muitas vezes define o trabalho de Davi e o reino de Davi. Davi é um homem exaltado. Ele não se exalta, percebe? Mas ele é exaltado por Deus. Porque ele tem a figura do ungido. É o trabalho que Samuel, filho de Ana, vai fazer com Davi. Ele irá ungir Davi. Mas será que este ungido é simplesmente Davi? Os comentaristas concordam que este é um texto profético, que Ana está anunciando não somente Davi como rei, mas o ungido, Cristo. A palavra ungido é a mesma palavra para Messias. Até o som, né? A mesma raiz. Até o som é muito parecido. Quando você pronuncia uma, parece muito com a outra. Messias, ungido. O ungido do Senhor não é simplesmente Davi, é Cristo. É Ele que está sendo exaltado aqui por Ana. Mas o que é exaltado em Cristo? Volta comigo para o verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. O meu poder está exaltado. Aquele que não pode passa a poder. Aquela que era fraca, agora tem força. Mas o poder dela não é dela, é exaltado no Senhor. Veja, isso se repete agora no verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Exalta pelo seu poder. Verso 10. Os que contendem com o Senhor
serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força. O Senhor dará força ao seu rei. A palavra força aqui vai ser completada pela a segunda estrutura, e exaltará o poder do seu ungido. Veja, força e poder, claramente um paralelismo, a repetição de uma mesma ideia duas vezes, para reforçar que este aqui é um tema do texto, o poder do ungido. Agora, se você for comigo lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 22, segundo Samuel 22, nós estamos lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, ou seja, no comecinho do livro. Lembrando que 1º e 2º Samuel é um livro só, foi dividido por uma questão mais didática. Mas o final do livro diz assim, verso 1 do capítulo 22, 2º Samuel. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor é meu rochedo, ou seja, um lugar forte, que é citado também por Ana. E aqui diz, é a minha força. Agora, capítulo 23, 2 Samuel 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz um homem que foi levantado, veja, o que ia ser exaltado, o que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Amém. O ungido do Senhor, que é exaltado do Senhor, que tem o poder do Senhor. A Ana diz, o meu poder é exaltado do Senhor. E no final do texto de Ana, o poder do ungido do Senhor. Interessante que a palavra poder em hebraico, ela é a mesma palavra de chifre. E nós devemos ter cuidado com o uso dessa expressão, porque em português é muito pejorativo. Mas aqui é algo que é glorioso. Se nós lermos o livro de Êxodo, o livro de Levítico, quando nós estamos tratando ali do altar e da construção do altar, nas pontas do altar haviam chifres, 4 chifres, que é a demonstração do poder de Deus. E por que o poder em hebraico é a mesma palavra de chifre? A língua hebraica ela é muito rica, e uma das demonstrações de riqueza dela é que ela sempre é uma expressão daquilo que está na realidade. A linguagem é assim. A escrita, a narrativa, né, a literatura é isso. É a expressão mais fiel do que é a realidade. Então, por exemplo, quando você vai colocar a letra B em hebraico, né, que é bet, o desenho da letra B é quase uma casinha. Porque a letra bet, que é escrito como uma casinha, é a mesma palavra para casa em hebraico. Casa é bet, B é bet. E a forma de escrever bet é uma casa. É muito rico. Uma linguagem como essa é muito rica, porque é a expressão do que é a realidade. Então aqui, o chifre, ele procede dos animais que são poderosos, fortes. Quais são os animais que são mais fortes? Geralmente são os que têm chifre. E o trabalho de um animal que tem chifre para se defender e para atacar, ele começa, imagine isso, pense nessa cena, um animal que tem chifre, como é que ele parte para cima? Ele baixa a cabeça, ele rosna, né? Muitas vezes ele bate a sua pata e ele corre
com a cabeça baixa e levanta a cabeça na hora que ele vai dar o golpe. Ele baixa a cabeça para levantar na hora do golpe e ser exaltado. A força está no chifre, mas a forma como o chifre é usado é primeiro ele abate e depois ele exalta. O meu poder está exaltado no Senhor. O nome poder é chifre. Eu vou evitar de fazer a transliteração para não sugerir nenhuma piada. Mas o meu poder é exaltado como o de um touro. Como de um touro. O que foi que aconteceu com Ana? Ana não tinha filhos. Ela era estéril. Penina, a sua rival, o tempo inteiro humilhava Ana. Os irmãos lembram que eles iam 3 vezes por ano, saíam da sua terra até Siló. E durante o caminho inteiro, buscando o período da adoração, na Páscoa, do Pentecostes e na festa dos tabernáculos, Penina ia provocando Ana. Ela colocava os filhos dela para tirar piadinha com Ana. Tamanha era a perversidade daquela mulher. E Eucana, o marido, ficava ali tentando apaziguar a situação dentro de casa. Essa era a situação de Ana. Humilhada. Ela tinha poder em si? Não. Ela baixou a cabeça e orou ao Senhor. Quando ela levantou a cabeça, é como se fosse não mais uma mulher coitadinha, mas agora é um touro. Um touro forte com um chifre. Então ela parte para cima agora dos seus inimigos. Vocês vão ver daqui a pouco, ela não fala do seu inimigo. O problema não é mais Penina. Porque, como concordam os estudiosos, esse texto não fala simplesmente de uma discussão entre Ana e Penina, mas é o povo de Deus contra os ímpios. Ela passa a orar agora não contra Penina, mas contra os inimigos no plural. No plural, porque ela se coloca como uma representante de Israel. Isso casa perfeitamente com o que nós estamos vendo lá em Romanos 12 e 13. O Senhor proíbe que nós nos vinguemos dos nossos inimigos. Mas como veremos hoje à noite em Romanos 13, Ele vinga-nos dos nossos inimigos por meio do magistrado civil. Ou Ele se vingará no final, ou Ele se vingará agora por meio das potestades dos seus poderes na terra. Mas Ele se vingará e dará força ao que não tem força. Ana disse, eu não tinha força, agora eu tenho força. O Senhor me exaltou pelo seu poder. O Deus que exaltou Davi é o Deus que exaltou Ana. Porque Deus não tem preferência por homem e mulher. Todo aquele que teme ao Senhor e busca-o será exaltado. Pode ser um pobre miserável, pode ser uma mulher abatida, pode ser uma mulher viúva, pode ser uma mulher estéril. O Deus que abate é o Deus que exalta. Então, esta é a posição de Ana. Agora não é mais uma coitadinha, agora é como um touro feroz para cima dos seus inimigos. Mas o que é que ela vai dizer a respeito de Deus? Ela diz no verso 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Vocês se lembram que lá nas palavras de Davi, no cântico de Davi, ele diz também isso: tu és o meu rochedo, tu és o meu refúgio. O Senhor é isso para aqueles que o buscam. É um lugar seguro. Eu não tinha segurança, agora eu estou seguro. Porque eu encontrei no Senhor o meu rochedo. E não há outro como o Senhor. Aí por isso vem uma advertência. Como se ele estivesse falando para os homens, para os ímpios. Verso 3. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Algumas Bíblias dizem, o Senhor é o Deus das sabedorias, no plural, dos conhecimentos, porque ele reúne todo o conhecimento, todo tipo de sabedoria
procede do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Então, não adianta ser altivo, não adianta tentar se engrandecer. Deus sabe todas as coisas. E Ele pesa na balança. Veja, final do verso 3. Por Ele são as obras pesadas na balança. Existem duas explicações para essa última parte. Ou Ele está pesando as obras dos homens, e isso quer dizer que Ele dará a cada um de acordo com suas obras. Isso é verdade. O Senhor, o justo juiz, Ele irá dar a cada um segundo as suas obras. Mas não só isso. É possível também que a interpretação aqui seja que Deus pesa as suas próprias obras na balança, para mostrar que Ele é justo e Ele governa as suas próprias obras. Então não sejam altivos, não queiram ensinar a Deus como fazer, porque Deus é justo juiz, Ele fará da forma mais justa possível. Depois de advertir, ela começa agora a mostrar como Deus age. Verso 4 até o verso 8. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos até a estéril. Deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ele começa a mostrar que está tudo cabeça para baixo. O que aconteceu com ela não acontece só com ela. Acontece em outras situações. O arco dos fortes foi quebrado. Ela está se referindo aqui aos inimigos de Israel. Vocês devem se lembrar que no período dos juízes, Israel foi atacado muitas vezes. Eles não tinham mais as vitórias como tinham com Moisés e com Josué. Então, o arco de Israel era fraco e o arco dos inimigos era forte. Mas agora, o Senhor, porque reestabeleceu o seu reino em Samuel, né, colocando um juiz justo, o que acontece agora é que Israel passa a prevalecer e o arco dos inimigos começa a se quebrar. Ou seja, não é uma questão só de Ana e Penina, é uma questão pactual. Ele diz, na segunda parte, ela fala o seguinte: e os que tropeçavam foram cingidos de força, os fartos se alugaram por pão. Os que tinham muito agora, eles estão se vendendo por um pedaço de pão. E cessaram os famintos, ou seja, os que passavam fome agora têm muito o que comer. Os que tinham muito agora não têm nada. Isso mostra como a providência de Deus age. Os ricos devem ser ricos em generosidade e gratidão, porque Deus lhe deu muito para que eles possam oferecer mais do que qualquer outro, para que possam ajudar o necessitado. Mas eles não podem se gloriar na sua situação, porque a situação do agora não garante a situação futura. O pobre deve olhar para a sua pobreza e dar graças a Deus, porque foi aquilo que Deus lhe reservou. Por outro lado, o pobre não deve ter um coração angustiado, porque o mesmo Deus que empobrece é o Deus que enriquece. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, com Jó? Jó era rico, Deus o colocou no monturo, pobre, e no final do texto ele passa a ser mais rico do que ele era no começo. Não foi assim também a história de José, que trabalhava para o seu pai e era o menor da sua casa, e dali ele foi humilhado até chegar numa prisão injustamente, e da prisão ele foi exaltado para ser o maior governador de todo o mundo. É Deus que empobrece, é Deus que enriquece. Então, que o rico não se confie na sua riqueza, que o pobre não se entristeça na sua pobreza, porque é Deus que a tudo dá. Aí ele diz, até a estéril. Tudo isso é muito difícil. Um pobre fica rico, o rico fica pobre. O que tem muito passar a ter pouco. O que era faminto ter comida. Tudo isso é muito difícil. Mas ela diz o seguinte, até a estéril deu à luz a 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Agora aí ela está falando dela e Penina. Não tem como fugir. Só que aí você deve estar pensando, mas peraí, ela está dizendo que a estéril teve 7 filhos. Mas como é que ela teve 7 filhos se ela só teve um? E o que ela tinha teve que entregar ao sacerdote Eli. Então ela só teve um.
Não. Verso 21, por favor, abra comigo. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Não precisa ser nenhum matemático para dizer que só tem 6, né? 3 filhos, verso 21, 3 filhos, 2 filhas, 5. E o jovem Samuel crescia 6. A grande questão aqui é porque o texto voltou a falar do jovem Samuel que crescia. Ele já tinha sido falado, todo mundo já sabia que existia Samuel, o primeiro. Depois vieram 5, fecharam 6, mas ela disse que tem 7. Primeiro, porque Samuel era um filho de oração, um filho da dificuldade, um filho da impossibilidade, que valia por 2. Então nós agora chegamos aos 7. Mas mais do que isso, é porque o número é um número que, na Escritura, ele tem o poder de nos revelar perfeição. O número 7 é assim. Deus fez tudo em 6 dias, ao 7º ele descansou. Ele fechou um ciclo, está perfeito. O Senhor diz que ao 8º dia deve ser entregue o filho que nasceu debaixo da aliança. Por que no 8º? Porque no 7º se completou a perfeição e no 8º, depois da perfeição, vem o 8º dia. Então o número 7 não é número cabalístico, é o número bíblico. É o número que nos faz entender a perfeição. O que Deus fez com Ana é perfeito. Qual é o número da perfeição? A estéril deu à luz a 7 filhos. Ser literalmente. Mas nós estamos ainda por cima, diante de uma poesia. E aí há uma licença poética para contar 6 como 7, porque o primeiro vale por 2. 7 filhos teve Ana, a estéril. E a que tinha muitos filhos? A tradição judaica diz que a cada filho que Ana tinha, Penina enterrava 2. Os judeus registraram isso. A cada filho que Ana tinha, Penina enterrava 2. Porque é Deus que exalta, é Deus que abate, é Deus que enriquece, é Deus que empobrece, é Deus que dá filhos e é Deus quem tira os nossos filhos. Por isso, confiemos no Senhor. Ela continua: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Lembra da figura do chifre? O animal poderoso que tem chifre, ele baixa a cabeça e de uma pancada ele levanta a cabeça e mata o seu inimigo. Ele abaixa e exalta. É o que Deus faz pelo seu poder. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. O Senhor tem os alicerces, o fundamento da terra. Isso aqui não é literal, né? É até verdade que em um determinado período da história, os judeus desenhavam o mundo assim, tinha alicerces, com colunas, aí você tinha um mundo, tinha um Sheol no meio e tinha um céu em cima. Era a descrição deles para o mundo. A visão deles. Mas claramente o texto aqui está dentro de uma poesia, isso é uma visão figurada do que é o mundo. Deus tem um fundamento, ou seja, o alicerce do mundo, da história. Como lá no final do texto, 1 Pedro capítulo 2, Pedro nos ensina. O Senhor é a pedra de esquina. O fundamento é Cristo. Tudo o que está acontecendo aqui tem como fundamento Cristo. É Ele que abate e Ele que exalta. É isso que nós devemos nos concentrar. Aí continua, ainda no verso 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados,
Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Os que não são altivos, que reconhecem que Deus é quem abate e exalta e confiam nele, podem ter certeza que duas coisas receberão deste Senhor. Primeiro, proteção. No verso 9, os pés dos seus santos serão guardados. O pé é evidentemente, o fundamento da nossa vida. Nós nos sustentamos pelos nossos pés, mas nós andamos. A direção do nosso pé é a direção da nossa vida, é para onde nós estamos indo. Então Deus é o que protege os nossos pés, Ele nos guia pelo caminho. Se Ele é que exalta e que abate, e quem está cuidando dos meus caminhos é Ele, então eu posso confiar. O caminho que eu for é o melhor caminho. Mesmo que eu precise ser humilhado, como Ana foi, não tem problema. É o caminho que Deus separou para mim. O que importa é que eu estou nos caminhos dele. Um dia na reunião celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai revelou o plano e disse: eu vou criar todas as coisas, Cristo vai ser o agente da criação, o Espírito Santo vai estar lá pairando sobre a face das águas, o nosso representante, ele irá padecer no pecado, e você, meu filho, vai lá para resolver este problema. Esse era o caminho de Deus. Cristo disse que assim o seja. E ele veio, e foi exatamente isso que aconteceu. Filipenses capítulo 2. Abra comigo. Filipenses 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O plano de Deus para Cristo era um plano de humilhação para depois de exaltação. Foi o mesmo plano para Ana, e não tenha dúvida, é o mesmo plano para você. Nós precisamos ser humilhados para que nós sejamos exaltados. O importante é, Ele guardará os nossos pés. O nosso caminho está guardado, se não formos altivos, mas confiarmos no Senhor. E aí, voltando a 1 Samuel capítulo 2, verso 10, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. O poder do seu ungido contra quem? Contra a igreja. Então o Senhor protegerá os santos individualmente, guiando os nossos caminhos, mas o Senhor também protegerá a sua igreja. O Senhor dará vitória à sua igreja. A promessa aqui é que por meio do ungido, Israel iria se expandir. O que vai acontecer com Davi? Quando Davi assume o reino, o que acontece é que Israel passa a ter vitórias sequenciadas. E nunca o reino de Israel foi tão expandido como no tempo do ungido chamado Davi. Até que o filho de Davi veio. E o reino de Israel, que estava nos limites de Canaã, não tem mais limites. Porque ele diz em Atos capítulo 1, e vós sereis as minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria, aí acabou Israel.
Mas acabou o reino e até os confins da terra. O que Ana está dizendo aqui é que em Cristo a igreja se expandiria por todo o mundo. Palavras que o Senhor confirma em Atos capítulo 1 e que nós vemos com os nossos olhos. Porque nós estamos numa igreja, no Brasil, muito longe de Israel, ouvindo a história de uma mulher que profetizou o que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Amém. Para quem disse que Deus não usa as mulheres, aqui está uma prova. Deus usa segundo a missão que Ele dá à mulher. É verdade, Ana foi profetisa, mas ela, em momento nenhum, ela toma esse ofício para si. Ela sempre se identifica como mãe. Ninguém conhece Ana como a profetisa. Ana, a mãe de Samuel. Existe outra mulher que querem alguns exaltá-la à posição de Cristo, mas ela mesma não toma essa posição para si. Abra comigo, por favor, o Evangelho de Lucas, para que nós possamos comparar o cântico de Maria, o Magnificat, com o cântico de Ana. Lucas capítulo 1, verso 46. Depois de se encontrar com Isabel, depois de receber o anúncio da chegada do seu filho pelo anjo, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vocês se lembram como foi que Ana começou? Então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder será exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ambas se alegram na salvação. Ou seja, ambas eram pecadoras e precisavam ser salvas. Ana e Maria. Continua lá em Lucas 1, verso 48. Porque atentou à baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Ele atentou na minha baixeza. Ana diz o seguinte no verso 3: não multipliqueis palavras de altivez, não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Verso 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Abaixa e exalta. Foi ele que fez coisas grandes. E santo é o seu nome. Palavras de Maria, palavras de Ana. Não há santo como o Senhor. Verso 50, e sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. 1 Samuel 2, verso 8, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Voltando lá para Lucas capítulo 1, verso 53, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. 1 Samuel capítulo 2, verso 5, os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos, até Estéreo deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Lucas 1, 54, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Ele termina o texto lá, verso 10, 1 Samuel 2, os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Por Ana veio Samuel,
que ungiria Davi. Por Maria veio o filho de Davi, que é ungido de Deus. Como não exaltar Deus, irmãos? Como olhar para as coisas que Deus faz e ao invés de dar glória a Ele, dar glória à criatura? É só porque a gente tem uma visão muito mesquinha do que acontece. Quando nós temos uma vitória, nós achamos que é só a nossa casa que está vitoriosa. Nós não atribuímos ao reino de Deus. Nós não conseguimos enxergar que as nossas vitórias individuais, que a expansão dos nossos negócios, que o crescimento das coisas que o Senhor nos deu e colocou nas nossas mãos, não é uma bênção somente para mim, mas é para o reino de Deus. Ana olhava para a sua família, que era tão pequena, era ela e o marido dela. E ela já enxergava uma casa cheia de filhos. O que não tem nada, em oração, pode enxergar Deus trazendo à realidade o que ainda não existe. E quando a realidade for presente, eu devo voltar ao Senhor e dar graças somente a Ele. Só a Ele. Por isso, cuidado. Cuidado ao ser abençoado. Talvez nunca ninguém lhe disse isso. Todo mundo tem cuidado quando a gente está debaixo de maldição. Mas cuidado quando você for abençoado. Porque é um momento crítico. Com a mesma bênção, você pode fazer algo que glorifica a Deus, que exalta a Deus, ou algo que entristece Deus. Quando Israel saiu do Egito, Deus deu a eles muitos tesouros. Os egípcios abriram os seus cofres e deram muitas joias a Israel. Por que Deus enriqueceu Israel? Para mostrar que aqueles que foram escravos e trabalharam 400 anos saíram de lá de mãos vazias, porque não é a força do teu trabalho que te enriquece. 400 anos trabalhando, não tinham nada. Aí quando eles estão saindo, Deus diz aos egípcios, agora entrega a eles. Deus é que empobrece e enriquece. Aí eles estão abençoados pelo Senhor. Em vez de eles irem o caminho inteiro dando graças a Deus, o que é que eles começam a fazer? Reclamar, 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 reclamar. Até que eles chegam aos pés do Monte Sião, do Monte Sinai, para receberem a lei. Moisés sobe. E quando Moisés desce, o que é que Moisés encontra? Um bezerro de ouro. A pergunta é, onde eles arranjaram ouro para fazer o bezerro? Sabe como? O ouro que foi dado pelos egípcios, amando de Deus. Com a bênção, eu posso glorificar a Deus, ou eu posso glorificar a mim mesmo. Cuidado ao ser abençoado. Quando receber uma bênção de Deus, volte para Ele, entregue ao Senhor. Não tenha medo. Ana entregou Samuel e Deus deu mais 5 filhos a ela. Agora, a outra forma é receber a bênção e guardar como se ninguém pudesse tocar nela. Não tenha dúvida, você vai cair em idolatria. Deus nos proteja, irmãos, da idolatria e nos dê um coração grato. Amém. Vamos orar.